Sou professor mesmo, sou servidor da Secretaria de Educação há 20 anos e acabei falando besteira ali na outra turma, falei com informação que eu não podia, porque eu recebi informação que terça-feira vai sair o edital da Secretaria de Educação pela Quadrix, enfim. Mas não pode, mas já saiu. Temporário. Não, mas isso aqui vai só para... Temporário. É porque hoje eu sou o governo, estou dentro da secretaria mesmo, lá em cima, né? Aí a gente acaba recebendo. Mas publicização vai ser logo tranquila também, é rapidinho, não tem coisa não. Pessoal, vamos lá, vamos direto ao ponto. O professor Saulo já me falou comigo ali e o Léo que vocês estão super afiados, né? A turma que está em alto nível aqui dentro, né? Então, já fiquei bem animado com vocês também. Por isso que eu só destaquei alguns pontos relevantes aí para a gente comentar, discutir, debater a respeito disso e ao mesmo tempo também estar tirando dúvidas. Então, alguma informação que você fixou na mente, você quer revisitar essa informação. Então, a gente vai fazendo esse cenário aqui, que é aquele ponto. Eu estou vendo vocês como aquela galera que vai só o fino trato. Você vai extrair o máximo que você precisa, justamente para chegar lá e não ter dúvida. Vejo também que não é bicho de 7 cabeças, acho que vocês vão avançar, estão avançando muito bem, já chegaram por aqui, tiveram muito tempo para estudar, sem sombra de dúvida, já tiveram várias aulas, vários conteúdos, então vamos só afinar mesmo o negócio, vamos direto ao ponto com vocês. As questões que eu separei aqui, que são quantitativas, são 28 questões que eu coloquei, é isso mesmo, 28, já só para deixar vocês bem tranquilos e o que cai? Uma ou outra variação do que está aí. Então você não vai ter susto. Mantive também um mapinha grandão no final, só para a gente reforçar sobre a região integrada de desenvolvimento. Pontuei de novo aí as 33 regiões administrativas, para vocês também não errarem isso e terem esse diferencial. Lembra, pessoal, que quando eu falo de município da região integrada nossa, da nossa rede, eu tenho 33 municípios mais o Distrito Federal. Só não confunda essa ideia com as 33 regiões administrativas. Que as RAs é uma coisa e os nossos municípios da rede são outra coisa completamente diferenciada. E lembrem também que nós temos aquilo que a gente chama de área metropolitana, né? A área metropolitana são os municípios limítrofes do Distrito Federal. Se você observar esse mapa nosso maior, que eu não sei se ele ficou grande. O pessoal deixou na folha inteira para vocês também? Ótimo, o pessoal daqui é top, viu? Por isso que eu estou aqui. Espaço Campus é o melhor, né? O Estúdio de Aulas junto com a gente também, que o pessoal daí, né? Ó, se você observar no mapa, o único município que não faz parte da área metropolitana é Cabeceira Grande. Você vai ver ele aí, ó, tá vendo? Tem cabeceiras em cima e abaixo eu tenho Cabeceira Grande. Observa no mapinha aí que vocês enxergam legal. Lembre-se também que quando a gente fala de cabeceiras, é Goiás. Cabeceira Grande é Minas Gerais. E Cabeceira Grande não faz parte da área metropolitana. O que significa isso então, professor? Que de cabeceiras dando a volta até em Cristalina embaixo, volta que eu me refiro só nos vizinhos, tá? Que são 5 vizinhos. Isso a gente chama de área metropolitana. Diferenciado. Essa área, então, ela tem uma ligação somente por isso. Agora, tudo é RID? Tudo é RID. Lembrando que nessa coloração mais escura, mesmo por estar preto e branco, você vai perceber que foram os municípios que entraram novos dentro da região integrada nossa. Que são justamente aí, ó, Goianésia, Barro Alto, Niquelândia, Cavalcante. Então tem esse diferencial. E lembrando a vocês, ó, quando a gente observa Cavalcante, está a 310 quilômetros de Brasília. Eu chego primeiro em Goiânia do que eu chego em Cavalcante. Aí você vai me perguntar, professor, o que acontece então com isso? Aconteceu o seguinte, há uma necessidade desses municípios, por estarem mais próximos ao Distrito Federal, por uma dependência econômica dele e social, de fazerem parte dessa região integrada. E lembre-se também, vamos lá, puxando que eu sei que você já tem isso em mente aí, tá guardadinho, mas vem para cá. Quando a gente criou a nossa rede foi criada em 1998, né, turma? A criação dela, na época, era o governo Cristóvão e na presidência da República estava a FHC. Mas a rede mesmo, ela já estava constando na Constituição Federal desde 1988. Então o que os caras fizeram? Oficializaram ela 10 anos depois, que foi em 98. Então de lá para cá, a nossa foi a primeira rede, existem outras duas, Teresina, Petrolina, mas a nossa foi fundamentada em cima disso. Então a partir daí, você passa a ter uma dependência com o entorno, mas lembre-se, a União ela está sempre em cima do processo. É a União que controla toda a situação. As reuniões em cima da Quarit, que é o conselho administrativo deles, sempre discutindo sobre o que pode ser feito nesses municípios. E um exemplo bem
assim, mais palpável para a gente foi a transposição do Corumbá 4 para Brasília, que vai abastecer Gama, Santa Maria. Então, essa transposição, basicamente, ali, foi um apoio da CAESB e Saneago. Então, isso está dentro da rede? Está. Ela consta onde? Consta naquela ideia de infraestrutura. Lembrando também que a gente tem o fator da segurança, temos o fator da saúde, temos esse outro aspecto. Mas a infraestrutura, ela ficou muito visível para a gente por essa transposição do Corumbá 4. E o outro exemplo, é claro, da situação da segurança, que é muito mais latente. Eu vou dar um exemplo, mas obviamente que é possível que ele não esteja lá na prova, só se for como tema, mas é muito pouco provável. Mas é o caso que a gente teve desse recente bandido ali, o Lázaro, que aí você vê essa parceria da segurança pública do Distrito Federal com o Estado do Goiás. Esse ali foi um exemplo muito na latência. Você vê, opa, o pessoal daqui foi para lá, né, teve esse apoio e tal. É basicamente isso que você vai ter. E é claro, vocês vão ter oportunidade, se Deus quiser, de trabalharem lá diretamente, sol nascente, pôr do sol. Né? Porque tu acha que vai pegar a DP do plano, tá de sacanagem, né? Tá zoando comigo. Você vai pegar sol nascente, pôr do sol, Arapuanga, vai trabalhar no Morro do Pacheco, lá em Planaltina, certo? Só lugar bacana mesmo. É diferencial, tu precisa disso ali. Aí eu já abro o leque para a questão das áreas mais adjacentes de Brasília, dentro das nossas RAs, que é as chamadas zonas periféricas que a gente existe, que tem aqui dentro. Lembrando, as nossas regiões administrativas, as 33 RAs nossas, elas também não eram para existir, né? Elas foram sendo criadas aos poucos. E, naturalmente, eram invasões que foram se concretizando. Então, o que eu tenho? Nos últimos 11 anos, o entorno ele cresceu por um contexto econômico também que o DF passou a expulsar parte dessa população daqui para essa zona de entorno. Por isso que a RID ganhou uma proporção tão grande nesses últimos anos, aliás. Pela essa dependência econômica do Distrito Federal, por o custo de vida que o DF significa. E lembre-se, nós temos 4 tipos de poder, 4 tipos de serviço público aqui em Brasília. Quando você tem o federal, o distrital, o estadual e o municipal, que influencia diretamente nessa zona econômica nossa. Nessa zona, né, de conforto para alguns, desconforto para outros. Tá, pensando nisso então, pessoal, quando eu destaquei na primeira folha de vocês, as RAs, quero lembrá-los que a gente não usa mais o termo cidade satélite, vocês já sabem disso, né? A gente só usa o termo oficial mesmo, documentado aqui para frente. O governo ibanês, em 2019, ele oficializa as 2 últimas RAs que aí estão, que é justamente Pôr do Sol Sol Nascente 32 e 33, lembrando que era uma promessa antiga dele, ele cumpriu essa promessa antiga, ele concretiza essa ideia, faltando uma delas. Vamos supor que a banca tenta falar um pouco sobre isso, que era a região administrativa de Arapuanga, que é a região de Planaltina. Porém, não aconteceu. Mas aí a gente já joga com essa hipótese também, porque ele havia prometido. Lembrando a vocês que Ceilândia continua como a nossa região administrativa mais populosa ainda. Pô, professor, mas Pôr do Sol Sol Nascente surgiu com 80 e poucas mil pessoas, mesmo assim Ceilândia continua, porque Ceilândia já estava praticamente com 500 mil pessoas. Tem uma área nossa que está crescendo muito ainda, que é o setor noroeste, mas isso é devido à movimentação e ao plano piloto. E recente que eu me refiro, o início desse ano para cá, uma área aqui pertinho nossa, que está rolando uma migração forte para ela, que é Águas Claras também. Eu sei que foi noticiado recentemente, mas não se ilude. Isso já tem basicamente quase um ano que essa migração lenta está acontecendo. Essa população que está vindo aqui para Águas Claras. É óbvio que a população de Águas Claras também subiu bastante. Mas nós temos Ceilândia, nós temos Samambaia, Plano Piloto e Taguatinga como as RAs mais populosas nossas ainda. Assim, pô, Samambaia, lembre-se, Samambaia é uma área completamente horizontalizada, mas ela vem verticalizando lentamente. Isso também está fazendo todo o seu crescimento. E aí tem, galera, quanto maior a população naquela região, eu preciso mais de equipamentos públicos ali dentro. Saúde, a educação e a segurança. Pensa comigo a perspectiva vamos estar tendo logo, quando se fala do quantitativo de DPs que eu tenho que estar abrindo. E lembra que o governo ibanês, ele tinha deixado muito claro que ele estava querendo voltar, e voltou para alguns, claro, as DPs 24 horas. Né? Porque haviam sido fechadas e tal, e a gente tem essa necessidade. Porque eu tenho as DPs de flagrante,
né, exatamente em cada, praticamente, região, tem uma dessa, e voltarmos a de 24 horas também. E sem falarmos em outro cenário, que aí a aposta boa para tema de redação nossa, é a questão do feminicídio, o crime contra a mulher nesses últimos anos também. Que a gente teve uma expectativa altíssima e aumentou muito em cima disso. Também precisa ter uma acolhida diferenciada. Esse papo também de falar que perdoa, isso é caosinho, não perdoa-se. E, enfim, você vai ter, quando você estiver lá dentro, você vai ter sangue frio também de perceber isso. Não existe, parceiro. Falou uma vez, não, desculpa, isso é conversa, vai se repetir. Isso é um ciclo vicioso. Então tem esse desafio. Eu falo assim porque eu também já participei desses eventos dentro da educação e a gente viu o ciclo pela ouvidoria o tempo todo, falando que voltava e a mulher não ia lá na DP, não resolvia o problema. Então a gente tem que tornar isso mais publicizado e tem que ter mais essa grande rede de funcionamento mesmo. Os tempos mudaram, as cabeças mudaram. Eu posso fazer uma abordagem dessa, depende dos textos de apoio. Esse seria um tema bem propício. Mas, lembrando que 2020, contexto de pandemia, tema de redação, a banca se amarra nessa vibe, posso também trabalhar com a ideia de segurança pública, ou seja, voltando para a questão da segurança digital, pessoal. Golpes que andaram acontecendo bastante. Eu não sei vocês, mas acho que sim. A gente não clica mais em nada que a gente recebe. Caixa Econômica, sua conta está bloqueada. Porra, eu tenho um aplicativo, para que eu vou clicar lá no link do e-mail? Igual hoje recebi, pô, sou cantor, estou fazendo uma proposta, venha curtir meu álbum. Beat não sei o que, o nome da pessoa. Pô, isso é óbvio que isso ali é um bugzinho no meu celular para pegar informação. Eu nem clico nessas paradas mais. O WhatsApp é a mesma coisa. Então são vários cenários de segurança digital que também é uma propositiva boa, como redação, como uma ideia que você pode desenvolver. Como vocês têm o lance da informática e tal, com certeza, se vem algo nesse gênero, eu sei que vocês também têm um bom panorama para escrever alguma coisa a esse respeito, né? Tá, volto já nessa ideia que eu coloquei do PIB da RID, um pouquinho para a gente discutir as ideias que eu montei. Mas, vamos pensar então, logo nas questões aí, que deve estar na página, acho que 3 de vocês? 4. 3 mesmo? Ah, tá igual o meu, então. Página 3. Página 3, abaixo da imagem. Ó. Vamos juntos, então. Com relação aos aspectos geográficos e políticos do DF. O DF é uma unidade federativa cuja organização territorial e política apresenta diferenças com relação às demais unidades federativas que compõem. O território brasileiro, o DF, não é município nem estado, mas é regido por lei orgânica, tal como os municípios brasileiros. Além disso, possui governador, mas não vereadores. Redondinha, certinha essa resposta nossa. E aí lembrando que eu tenho a lei orgânica justamente por isso. A nossa lei orgânica não permite que a gente tenha escolha de administradores, no caso que seria escolher administradores, não tem como. Se você escolhe administrador, você faz isso, você altera completamente a lei orgânica nossa. O que eu tenho então? Eu tenho o contexto da nossa escolha de governador, deputado distrital, os deputados federais e os senadores. Isso que cabe a gente ali. A questão de falarmos em autonomia para administrações, é impossível isso. Até porque o fomento nosso, as administrações eu vejo ela como bairros, na verdade. Só que é claro, pô, Brasília tem um contexto distinto. A nossa cidade, quando você fala da RA1, o plano piloto, e eu vou lembrar de um governador em particular, que eu quero que você sempre lembre dele também, porque foi no governo dele, em 1987, que a nossa cidade foi tombada, que foi a figura do Zé Aparecido, por exemplo. Então a figura do Zé Aparecido, ele tomba a cidade, tomba o plano piloto, só lembrando um detalhe, quando eu falo do plano piloto, na época falava-se o termo de Brasília, utilizava-se essa terminologia. Então se na sua prova fala, em 1987 Brasília foi tombada, está correto, não, está errado. Porque naquele cenário, o que existia? Existia só aquela zona central nossa. Pô, professor, mas tinha Taguatinga, tinha Gama, tinha Planaltina, tinha Sobradinho. Tá, mas a terminologia cidade satélite era usual. E o que se tombou? Se tombou os monumentos centrais. E quais eram esses monumentos? Eram os que estavam na região central ali nossa. Por isso que ele usa esse termo em 87. Mas hoje não. A gente tem um esclarecimento da ideia de que o tombamento principal aconteceu na região central. Que aí sim, são as obras do Oscar Niemeyer. Aí linka com a ideia, turma. Linka que eu tenho o seguinte. Quando eu falo de Brasília, da construção da capital, você teve a figura do Lúcio Costa, que ele chega depois. Lúcio, ele participou do concurso em 1956, ali dentro. Quando ele participa em 56 do concurso,
na verdade foi promovido esse concurso, ele ganha e começa de fato as obras em 57. E aí sim, mas quem já estava aqui? A figura do Oscar Niemeyer. Então, o que é o eixo, o que é o plano piloto? É o eixo monumental e é o eixo rodoviário. Lembra disso também. Tá? Então, quando você olha o eixo rodoviário, eu já estou pensando em quem, turma? Asa Sul e Asa Norte. E o eixo monumental são as construções públicas, exatamente. Que é ali onde você, exemplificando o Buriti, você vai ter lá embaixo a Praça dos Três Poderes, o Alvorada, Paraná. Essa foi a estrutura, por isso que a gente coloca. É uma cidade planejada, é uma cidade estruturada, pensada para tudo aquilo. É tanto que as RAs, elas tentaram iniciar um projeto de planta para fazer parecido, mas a coisa degringola a partir do momento que eu tenho as ondas de invasões. Por isso que você tem Taguatinga, várias RAs, nossa, a questão do ímpar-par, quadra ímpar, quadra par. Justamente para esse cenário. É que nem andar no plano piloto. Você tem as 500, as 600, as 700, as 800, as 200, as 300, aí tu pega a tesourinha, vai aquele inferno doido, não é nada, corta para uma quadra, corta para outra. E nos últimos anos me inventaram a figura no eixão da agulhinha. É que você já cai direto no eixão. Porque tem gente que se perde naquele negócio, né, gente? Talvez a gente que anda aqui direto, a gente não se perca assim tanto. Não vou dizer que a gente também não se perde. Eu tô lá todo dia. Mas de vez em quando eu falo, puta merda, passei da quadra, lá vai eu ter que voltar. Ó. Porque lembrei que naquela não tinha um ponto de entrada da agulhinha. Aí tu volta tudo de novo, né? O cara fala, pô, te falei que era na 302. Aí tu foi bater na 306, porque, porra, enfim. Então tem esse cenário. Aquilo foi planejado. Aquilo sim foi planejado. Por isso que, inclusive, no eixão você não tem passarela aérea, são subterrâneas ali dentro. Foi tombado aquele contexto. Pô, mas a rodoviária do plano piloto é um caos e tal. Mas ela tem que ser restaurada, ela não pode ser reconstruída. Ela foi tombada também. O tombamento em 87 agracia esse aspecto. Nós temos o tombamento aqui perto da gente. A Casa do Cantador em Ceilândia. O contexto nosso lá do Catetinho, por exemplo, há o tombamento naquele mesmo prédio ali também. Por isso que eu não posso alterar. Lembrando que o Catetinho era para ser um prédio o quê? Provisório, né, turma? Mas ele foi ficando, foram restaurando ele. Primeira morada do JK por aqui. Acampamento praticamente, né? Então são cenários que foram se estabelecendo. Questão número 1 está correta. Questão número 2. As regiões administrativas popularmente conhecidas como cidades satélites possuem autonomia política e administrativa, semelhante à dos municípios brasileiros. Já errou aí, né? Não tem essa autonomia. Professor, mas se ele tivesse tirado esse papo da autonomia e tivesse mantido o termo cidades satélites, aí também estaria correto. Sabe por quê? Porque ele colocou popularmente. Até isso você tem que estar atento. Eu posso ter uma questão como essa reformulada, deixando ela correta, mas como ele utiliza o termo popularmente, beleza. Se ele não tivesse utilizado o termo popularmente, tivesse falado assim, as regiões administrativas conhecidas, aí estaria errado nesse ponto. Mas o popular deixou ele correto. O erro está onde? Autonomia para frente. Aí você descaracteriza a questão que a gente sabe que não tem. Isso é moleza para vocês, é errado. Lá na 3, os administradores da região administrativa são indicados pelo governador DF. Correto, está na lei orgânica, está no contexto do bojo mesmo de Brasília como um todo. Facilita bastante a nossa vida, né? A tabelinha, pessoal, da Codeplan, ele fala sobre esse aspecto populacional, que aí você pega a população total, população negra, população não negra. Então, com dados, tá? Como foi do dado 2015, praticamente nós já estávamos quase com 3 milhões de habitantes. E aí eu quero lembrá-los o seguinte, que nós tivemos alguns dados que foram do ano de 2020, aí vou pegar como referência o IBGE, tá bom? E lembrarmos desse aspecto aqui, ó, população. População do DF. Então, quando você pensa na população do DF hoje, turma, eu estou aqui, ó, 3 milhões, tá? Então, eu arredondei, obviamente, né? Mas a nossa população, com dados do ano passado, a gente atinge a marca de 3 milhões de habitantes. Geralmente, a banca, ela sempre vai colocar alguma referência aí pra gente sobre isso. Um textozinho de apoio, algum fator que vai lembrar para nós desses 3 milhões. Mas lembrando a vocês que no nosso censo de 2010, a nossa população é de 2 milhões e meio. Já que eu falei da população do DF, vou lembrar então esse outro aspecto nosso aqui, ó, que é a chamada população
do entorno, né, turma? População do entorno. Nossa população do entorno está nesse patamar de 1,5 milhões. Então você tem essa população do entorno nossa. Aí você já deduz automaticamente a população da RID, praticamente 4 milhões e meio. Que aí eu já pego o DF e toda a região integrada nossa também. Esse quantitativo populacional que aconteceu, que cresceu nesses últimos anos, no entorno, dá-se devido a um efeito de crescimento do DF, poder aquisitivo, que aí expulsa parte dessa população para a zona nossa do entorno. E aí, antes de fazer a questão, quero lembrar-nos, nessa página número 3 mesmo, que eu coloquei essa tabela para vocês aqui, ó, só para a gente fazer um comentário em cima dela, que é o PIB per capita, tá? PIB per capita. O que significa o fator do PIB per capita? É o PIB por pessoa, por cabeça. Tá? Aqui a renda tá frio, né? Mas lá fora tá quente, tá abafado. Brasília tá entrando já na seca, a voz tá rachando, aproveitando, tá? Lembrando que agora, em agosto, de fato, nós entramos no mês seco e quente de Brasília. É aquele momento das doenças todas virem à tona, todas as hits. Terminado de hit vem à tona. Aproveitando. Então, olha só, turma. Quando a gente olha a nossa renda per capita aí, galera, você vai ver o seguinte. O DF dá R$ 73.971. Isso equivale ao quê, professor? Ano, né? Ano da população do DF. Você vai reparar que nós conseguimos superar o São Paulo, nesse caso, 43 mil. O que leva a isso? Vocês já sabem, é o contexto do serviço público. Serviço público de alto escalão. Até porque né, todo mundo que é servidor público ganha bem não, né, gente? Você sabe disso, Ave Maria. Não é assim não, né, pai? Então foi puxado. Não é porque você vai passar na Polícia Civil que você tá achando que você vai ganhar na loteria. Pô, te acalma que é só um concurso, porra. Tem um colega meu que ele falou, agora eu vou comprar um apartamento em Águas Claras. Ué, Mega Sena é concurso, que é lógico um negócio desse, né, meu filho? Por mais que você seja solteiro. Não, mas assim, por mais, a competição é boa. Mas por mais que você esteja passado num concurso difícil, mas o rendimento é assim, o BRB come, pô, a gente ainda tá comendo a gente. Mas ó, cuidado, viu gente, cuidado. Porque o BRB é foda, galera, é foda. Ele vai cuidar para você não criar um totem no seu contra-cheque. Totem de empréstimos. Tá? Porque quando você receber o primeiro salário, que você vê lá, valores que você pode atingir de empréstimos, dá mais de 1 milhão. Vai por mim. É 1 milhão, você fala, caraca, velho. Não é seu, é do banco. Vai achando que você tem 1 milhão na tua conta, não. É do banco. Não cai nessa esparrela, não, viu? Que é fria. Mas, enfim, isso tudo eleva a renda per capita. Hoje, no Distrito Federal, o governo federal, o pessoal do judiciário, o pessoal do legislativo, acaba empurrando isso mesmo. Por isso que a gente chegou nesses 73 mil ali. Então a população que ganha menos acabou sendo expulsa para essa zona do entorno. E vou aproveitar e lembrar, a tabela de cima, você vê que tem um número aí, o valor 5,4% está bem destacado aí para vocês, né? Esse 5,4% é a participação da indústria. Opa, professor, a gente tem indústria no DF? Nós temos indústria no DF. A indústria nossa, nesse caso aí, ela vai estar ligada à construção civil, tá? A construção civil, não necessariamente a parques industriais. Até porque a indústria no DF ela é uma indústria de médio e pequeno porte. A construção civil, ela alavanca esse detalhe. E aí ficou bem pequenininho, que eu estou vendo lá embaixo, 94,3%, que é o chamado setor de serviço, que é o que acaba elevando realmente a situação da economia nossa e girando a economia do Distrito Federal. Você vai reparar que lá na primeira página eu coloquei o PIB da RID DF, como um todo. E aí você vai ver que nessa primeira tabela aqui, ó, ele vai estar falando em 59% do setor de serviços, turma. Ó, esse 59% do setor de serviços na primeira tabela equivale a toda a RID. Então eu tenho DF mais entorno. Por isso que ele cai aqui para 59%. Mas só o DF, o setor de serviço, ele ultrapassa 90%. Tem esse diferencial aí também, só para você não esquecer disso. Por quê? Porque o entorno como um todo, ele tem justamente a parte agrícola, ele tem comércio diferenciado, ele tem o parque industrial, que nós não temos,
Então é outra jogada distinta aí para você não esquecer desse mesmo aspecto. E eu tenho um pouquinho de agropecuária, que é 0,3. Você vai olhar na tabela da página 3, está bem pequenininho também, turma. 0,3% agropecuário. Aí você vai falar, opa, como assim, professor? O que rola? Esse 0,3, ele vai ser os grãos, área de plantio do DF, nós temos Braslândia, com a questão do morango, da goiaba, nós temos o Parque Leiteiro também, você tem vários cenários agrícolas por aqui. Nós temos plantação de café em Brasília, você tem soja, você tem arroz, você tem milho, vamos lembrar do PADEF, ó, Paranoá, São Sebastião, ali, Planaltina. O PADEF foi criado em 1977, justamente com uma ideia de ter uma zona agrícola aqui no Distrito Federal. E esse crescimento foi acontecendo gradativamente. Então existe, mas não é algo que eu vou falar para título de exportação em larga escala, que isso você sabe que não acontece de jeito nenhum. Quando eu chego na parte humana da coisa, nessa tabela da página 3, que é o quantitativo populacional, aí eu já deixo aí bem claro, você vai ver o ponto mais alto. Ó, Ceilândia já está marcando ela aí. Aquilo que eu falei há pouco para vocês, da RA mais populosa nossa. Aí eu tenho Ceilândia na jogada. Se você procurar e vai ver de cara, Samambaia está em segundo lugar com 258 mil. Estou nessa tabelinha aqui, está na 3, página 3. E aí você corta e vê lá, plano piloto com 210 mil, superando Taguatinga nesse caso. Tá? Tá nessa daqui, a tabelinha lá na 3. Então, ou seja, aqui eu já destaquei para vocês quantitativo populacional segundo o dado da Codeplan. Automaticamente, a gente vê que essas cidades ainda estão recebendo o efetivo populacional. Mas lembre-se, quanto mais longe do plano piloto, a mudança de poder aquisitivo também é sistemática. Ela acontece, ela é natural da coisa. Os equipamentos públicos, eles são muito mais eficientes e produtivos dentro da zona central, justamente que é o plano piloto. Sim, você vai ver mais policiamento nas ruas no plano, você vai ver mais a questão da limpeza pública mais efetiva no plano. A estrutura, ela acaba sendo distinta por lá. Pensando então nisso e olhando essa tabela aí, dá uma olhadinha, aí eu vou dar um timezinho só para você refletir, da questão 4, 5 e 6. Dá uma lida nela com atenção, que aí você já aproveita para interpretar também como se fosse para a sua prova aí. 4 e 5 e 6, só isso que eu quero agora.